Capítulo 4. Mãe dos pobres. O Dr. Cury passava os dias no trabalho absorvente de defender teses, esclarecer casos legais ou ilícitos, pacificar espíritos, legalizar situações, ensinar papéis, resolver questões e tudo que absorve a vida de um homem de lei. Sozinha naquela casa imensa, a jovem senhora não enchia as horas vazias com a futilidade das reuniões mundanas. Não andava pelas principais avenidas exibindo roupas caras, escolhidas durante longas horas passadas nas grandes lojas de Paris, como poderia ter feito. Não se exibia em salões, mas certamente teve vida social, uma vez que estava entre as primeiras senhoras do lugar. Tímida como era, preferia a calma da sua casa. Amava os pobres, e depois do casamento, sua inclinação para a caridade ainda mais se acentuou, levando-a a socorrê-los eficazmente. E eles se encarregavam de fazer a sua propaganda, pois multiplicavam-se à sua porta. De uma inteligência rápida, a senhora Cury possuía um coração pronto a se compadecer. A estes dois uniam-se o senso prático e a vontade enérgica. A hábil administradora de seus bens reservava grande parte deles para os menos favorecidos pela sorte. De sua porta nunca saía um pobre sem levar alguma esmola, algum conforto que fosse seu alívio na penúria. Assim, sempre que Cecília Cambon e Rosa Jander não eram felizes na coleta pela cidade ou fora dela, sabiam que, para não voltarem de mãos vazias ao refúgio do padre Gaillac, havia um recurso infalível: bater à porta do número 42, e a senhora Cury, sempre caridosa, enchia seus cestos, que matavam a fome das órfãs e refugiadas, aliviando as preocupações do padre Gaillac. Auxiliava indistintamente a todos os que necessitassem. O mais beneficiado, porém, com suas dádivas, era aquele sacerdote simples e desapegado de Béziers, que dava tudo que possuía, inclusive sua própria roupa, quando não tinha mais nada para dar. Aquele sacerdote, que com seu pequeno salário de capelão de hospital, sustentava 13 moças que ele tinha tirado do vício e algumas dezenas de órfãs em Béziers. A generosidade da senhora Cury chegou a surpreender o próprio padre Gaillac. Ajudou-o a pagar os 12.000 francos, preço da casa de refúgio. Em 1834, foi a compra, na paróquia de Santo Afrodísio, de um vasto jardim e a construção do Bom Pastor, berço das primeiras vocações para a congregação de sacerdotes, por ele fundada 22 anos mais tarde. Todas essas doações foram feitas de comum acordo com o Dr. Cury. Ali, tudo sempre foi combinado entre os dois. Era a primavera de 1835, numa tarde ensolarada. As cerejeiras e os pessegueiros abriam-se em flores. Os dois descansavam no jardim, sentados à sombra de frondosa nogueira. Ao vê-la, tão confiante e despreocupada, tão suave e mansa, emocionou-se o Dr. Cury. Seria porque já sentisse alguns sintomas do mal que o arrebataria ao afeto da esposa, ou por haver tido naquele instante um desses pressentimentos que parecem vindos do infinito? O fato é que ele lhe perguntou de repente: "O que faria você se eu lhe faltasse?" Sobressaltou-se Apolônia. Olhou-o fixamente. Ele estava com boa aparência e gozava de boa saúde. Tranquilizou-se, mas respondeu-lhe com a vivacidade que lhe era habitual: "Eu me consagraria a Deus na vida religiosa." Eugênio ficou silencioso. Depois acrescentou pensativamente: "Eu faria o mesmo se o céu a roubasse do meu afeto."
conversa de um fim de tarde, de uma hora de abandono, em que um coração necessita de outro para desabafar? O futuro provará que não. Os dois tinham os pés na terra, porém suas aspirações se elevavam para o céu. E porque aspiravam ao céu, desprendiam-se sempre mais da terra e dos bens que possuíam. Por não poderem dedicar-se inteiramente aos pobres, como consagrados a Deus, davam tanto quanto podiam ao padre Gaiac, para que ele os socorresse. E o padre Gaiac era digno de tamanha generosidade. Era-lhe necessária uma capela onde pudesse desenvolver com mais liberdade o seu zelo apostólico. A sala de que se servia não era conveniente ao exercício do culto, por vários motivos. O Dr. Cury não o ignorava. Conversava sobre isso com a esposa e, sabendo que o padre Gaiac não dispunha de recursos para a construção, decidiram construir uma capela para ele. Precisavam, porém, de sua opinião, sem que ele desconfiasse da sua intenção. Seria uma agradável surpresa. Numa daquelas visitas em que o padre Gaiac encontrava repouso e conforto moral que lhe traziam nova força, provocaram-lhe uma expansão. Ele entregou-se aos seus ambiciosos projetos sobre a sua missão. Você precisaria de uma capela, disse Eugênio ao amigo. A senhora Cury, que folheava intencionalmente um álbum de igrejas, interveio. O assunto é capela? Há aqui justamente umas fotografias. Estendeu o álbum ao padre Gaiac. Há aí alguma do seu gosto? Esta, em estilo redondo, parece cômoda, disse o padre, devolvendo o livro. Mas ele sorriu e falaram de outras coisas. Pouco tempo depois, o Dr. Cury mandou dizer ao padre Gaiac que em determinado dia estivesse em casa às 8 horas da manhã. Desejava falar-lhe de um negócio importante. Qual não foi a surpresa do padre, vendo-o entrar com arquiteto, pedreiro e caiador. Vamos marcar o lugar para a capela, cuja planta você escolheu. Deve ser começada já. De fato, era verdade. O padre, surpreendido, nem sabia o que dizer. Conseguimos as plantas, disse-lhe o advogado rindo, e os recursos também. O padre Gaiac estava habituado às larguezas do casal, mas desta vez a generosidade ultrapassava as medidas. E ele teve a sua capela redonda, terminada em 1837 e solenemente benzida por Dom Thibaut. A inauguração foi uma festa para os três. E assim, dando, discreta, mas generosamente do que tinha, a senhora Cury se tornava cada vez mais a mãe dos pobres. Mais tarde, ela seria chamada a dar não do que tinha, mas do que era.